Continuando a aula sobre história natural da doença, então, no período pré-patogênico, a gente tem alguns fatores que podem influenciar o aparecimento ou não aparecimento de uma determinada patologia, de uma determinada doença. São os fatores determinantes que a gente chama. Esses fatores determinantes, eles podem ser endógenos, exógenos ou multicausais. O que seriam os fatores endógenos? Os fatores endógenos da doença, como o próprio nome fala, endo, vem de dentro, eles são inerentes ao organismo. Por exemplo, herança genética, fisiologia, anatomia do próprio organismo, o estilo de vida que a pessoa tem. Então, por exemplo, herança genética. Se o meu pai, ele tem diabetes tipo 2, a minha avó também teve diabetes tipo 2, a minha chance de ter diabetes tipo 2 é aumentada porque eu tenho a herança genética para essa patologia. Só que eu também posso diminuir a minha chance pelo meu estilo de vida e por aí vai. Fatores exógenos da doença. Então, o que seriam fatores exógenos? Os fatores exógenos, eles se referem ao ambiente onde a gente está. Esse ambiente ele pode ser considerado como ambiente biológico, como ambiente físico e como ambiente social também. Fatores determinantes biológicos. A gente só lembrando que a gente está falando de exógenos, né? Aí a gente pode falar das infecções, por exemplo, infecções por várias espécies, e agora o que a gente assiste na mídia é só isso, esse pode ser um exemplo. Isso é o resultado da população humana com uma ou mais espécies, com consequente advento de diversos agravos à saúde. Então você tem pode ter um micro-organismo externo que penetra no organismo e a partir daí o organismo adoece e isso pode ser contagioso, como é o caso do coronavírus. Fatores físicos ou químicos. A gente tem determinantes da natureza, determinantes naturais que podem ser previsíveis, como por exemplo o clima. Você sabe que o clima vai mudar e isso pode afetar a sua saúde de determinada maneira, muita umidade, tempo muito seco, período de muita chuva, frio intenso e por aí vai. E a gente tem os imprevisíveis, que são os desastres naturais, os acidentes naturais, como tsunami, terremotos, que podem provocar um número grande de morbidade e mortalidade. Fatores determinantes físicos e químicos também são exemplos de determinantes exógenos, e aí podem ser acidentais, podem ser, o efeito estufa é um exemplo, o buraco na camada de ozônio é um exemplo de fatores determinantes físicos e químicos que não são naturais, tá? Eles são artificiais, eles são produzidos pelo homem. O uso de agrotóxico é um exemplo de determinante químico que ele é produzido. O uso de agrotóxico produz efeitos na saúde, já são sabidos disso. A poluição é um outro exemplo. E a gente tem os fatores, os próprios determinantes sociais. O que são os determinantes sociais que podem impactar na saúde das pessoas? Fatores socioeconômicos, fatores sociopolíticos, fatores socioculturais e fatores psicossociais. Agora, pensem um pouquinho, podem até dar um pausa no vídeo e pensar como que fatores socioeconômicos podem impactar a saúde de uma população, como que fatores políticos podem impactar, como que fatores culturais fazem diferença positiva ou negativa na saúde da população e fatores psicossociais. E é para isso, para a gente começar a estudar determinantes sociais da saúde, é muito importante a gente trabalhar e entender a diferença de desigualdade e de iniquidade. Ou o contrário disso, que seria qual que é a diferença de igualdade e de equidade. Eu não vou dar resposta agora, porque eu vou pedir que vocês pesquisem isso.
Fatores de determinantes sociais. A gente tem os determinantes socioeconômicos, que é a capacidade econômica e como que ela vai afetar a probabilidade em adquirir alguma doença. Fatores sociopolíticos, como que decisões políticas, rigidez, participação, valorização da cidadania podem afetar a saúde de uma população, como que a participação comunitária efetivamente exercida pode afetar a saúde de uma população. Fatores determinantes sociais, e aí entram fatores culturais também, preconceitos, hábitos culturais, crendices, comportamentos e valores, desorganização, a transferência de responsabilidade, o uso de má fé, como que isso vai afetar a saúde? E a gente tem também fatores psicossociais, aí entra a marginalidade, ausência de relações parentais, e aí a gente está falando de família, as próprias condições de trabalho, transtornos econômicos, sociais e psicossociais e pessoais, eles também vão gerar fatores psicossociais, carência afetiva, as consequências do desemprego e por aí vai. Aqui a gente tem um modelo que é um clássico mais conhecido sobre os determinantes sociais da saúde. Nós vamos trabalhar um dia um artigo especificamente explicando esse modelo, desses autores aqui, tá? Da Green e Whitehead. Quando a gente trabalha com esse modelo, a gente vê que a gente tem desde os fatores individuais, como sexo, idade, fatores hereditários, que vão influenciar na nossa saúde. Por exemplo, a mulher tem uma chance maior de desenvolver câncer de mama do que homens, então a gente está falando do fator sexo. Pessoas mais velhas têm chance maiores de desenvolverem doenças cardiovasculares, a gente está falando de idade e por aí vai. Na camada superior, a gente está falando de estilo de vida, que é que tipo de alimentação as pessoas têm, a prática de atividade física que elas fazem, a quantidade de horas de sono, se usa cinto de segurança, se usa protetor solar e por aí vai. Que hábitos, né, do estilo de vida que vão ou proteger ou colocar a saúde em risco. Em cima desse modelo, a gente tem as redes sociais e comunitárias, as redes sociais nas quais o indivíduo vive, como que isso influencia, e acima a gente tem condições de vida e trabalho, o desemprego, água e esgoto, serviços sociais de saúde, habitação, ambiente de trabalho, educação, produção agrícola de alimentos. Todos esses fatores, eles influenciam na saúde e eles influenciam esses de baixo também. Então não é à toa que a figura está distribuída dessa forma. E de uma forma mais macro ainda, o fator mais distal que a gente tem são as condições econômicas, culturais e ambientais gerais que vão determinar as demais. Esse modelo, ele é mais antigo, mas ele é muito bacana também, é um outro modelo para explicar os determinantes sociais da saúde. Nesse segundo modelo, ele está falando sobre o problema da diarreia e da desnutrição. A desnutrição, ela leva a diarreia leva a desnutrição, isso é um ciclo, só que ele é influenciado por outros fatores. E aí a gente tem, por exemplo, os fatores patogênicos, nutricionais, congênitos, bioagentes, aí fatores ambientais que vão influenciar a desnutrição e a diarreia, água contaminada, falta de esgoto, alimentos contaminados, contaminação hospitalar, solo fecal, lixo, moscas. No outro nível, fatores culturais, hábitos alimentares, desmame precoce, uso abusivo de medicamentos, superstições, falta de higiene, ignorância, crendices e, por cima, fatores políticos e socioeconômicos. Aí entra baixo poder aquisitivo, habitação insalubre, falta de estímulo agrícola, desemprego e subemprego, pobreza, falta de escolas, latifúndio, escassez de alimentos. Bom, por enquanto é isso. Nós vamos deixar as tarefas aqui na página para vocês fazerem e aí a gente continua na aula que vem.